número 12. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 12. Vamos ler apenas o versículo de número 6 e 7 em Gênesis 12. Glória a Deus. Gênesis 12, 6 e 7 diz assim: E passou Abrão por aquela terra, diga comigo, aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. Salte comigo para Gênesis 33, a partir do 17. Gênesis 33, a partir do versículo de número 17. Glória a Deus. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Diga comigo, chegou a salvo na terra de Siquém. Quando vinha ele de Padã Arã e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Versículo 20. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Abra comigo um terceiro e último texto, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 3. João 4, a partir do verso 3, glória a Deus, diz assim: E deixou a Judeia, e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Repita comigo, Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. E estava ali a fonte de Jacó. Amém? Glória a Deus, já tem gente entendendo a mensagem aqui. Amados, os textos que nós lemos, ele traz a reflexão, a revelação, a escritura, o registro de uma promessa do Senhor. As promessas do Senhor, elas são cumpridas na vida do seu povo. Quando nós observamos o texto do Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, nós vamos observar que Jesus é o personagem que está em cena. Ele está se movendo, porque Jesus era um missionário, da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Idumeia, para a Pérea. E Jesus se movendo, ele começa agora a fazer visitações. E já foi falado em visitação nessa noite aqui. E eu quero crer que esse ano que vai se iniciar em tempo de homens será o ano da visitação de Deus. Porque esse é o propósito da noiva, a presença, a semente, a visita. Aleluia. Jesus está fazendo visita e a visita dele tem endereço certo e nome revelado. A promessa dele tem endereço certo, eita glória, e nome revelado. Ele está saindo
de um ambiente de animosidade. Porque se você leu o capítulo anterior, capítulo 3, bispo, nós vamos observar que as pessoas estão querendo dividir o ambiente de unidade. Uns estão olhando e dizendo assim: ele batiza mais do que João. Ou será João que batizava mais que ele? Jesus, quando começa a ver o ambiente de competição, Jesus olha para o colegiado apostólico, que é a igreja, e diz: vamos embora. Porque ambiente de divisão, ele não fica. Ele sai, ele se retira. E quando ele se retira, discípulo se retira junto. Ele sai, ele olha para aqueles homens e ele vai dizer: nós vamos fazer uma visita. E a visita que nós vamos fazer é na cidade samaritana de Sicar. Para quem não sabe, Sicar é Siquém. Sicar é o nome dado no tempo de Jesus. Mas esse ambiente, essa localização, esse endereço de visitação, ele tem história. Aleluia. Tem gente que entra em Samaria e sai de Samaria, passa na herdade de Jacó e sai da herdade de Jacó, mas não conhece a história. Tem gente que passa na tua vida, passa no teu endereço, ouve a tua conversa, ouve a tua instrução, mas não conhece a história. Tem história. E essa história começa em Gênesis, como nós lemos aqui. Um homem politeísta, de uma cultura difícil. Um homem que ele não sabia quem era o Deus da vida dele. Iar. Escute que é muito importante isso. Havia muitos Iars na época de Abrão. Quando a gente diz aleluia, eu dou glória ao único Deus. Quando dizemos aleluias, estamos dando glória a qualquer Deus. A qualquer Deus. Por isso que no nosso meio a gente ouve muita gente, aleluias. Isso é errado, porque o crente tem que ser aleluia. Nós não somos como o povo de Ur dos caldeus, mas nós somos como o povo de Deus. A glória é dele, a exaltação é dele. Mas ele era inserido nesse ambiente, ele começa a ter dificuldade. Mas um dia, o nosso Deus, Yud-Vav-Hev-Hav, que é Yaverá, Jeová, ele vai encontrar com Abrão e dizer: Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você conhece a Bíblia e sabe que Abrão sairá. Depois de ter uma reunião familiar difícil, ele vai olhar para o seu pai e vai dizer: eu estou indo embora. Para onde? Eu não sei. E você vai por quê? Porque Deus falou comigo. Mas qual foi o Deus que falou com você? Eu não sei o nome dele, mas ele sabe o meu nome. Ele me chamou pelo meu nome e fez uma promessa para minha vida. Escute, escute. E para toda a minha descendência. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Bendita será. Bendita, bendita, bendita promessa. Bendita saúde. Bendito celeiro. Bendita provisão que chegará na tua mão. Ele vai, ele obedece. Escute isso. O primeiro lugar, pastores, igreja do Senhor, que ele vai levantar um altar é em Siquém. Na entrada de Canaã, na entrada dos carvalhais de Moré, ou Manre, em algumas traduções, ele vai erguer um altar ao Senhor. Lá na frente, um descendente dele,
Um rapaz que teve uma história familiar muito difícil. Pensa numa história difícil, a história de Jacó. Ele queria ser o que o irmão era. Ele queria ter a bênção da primogenitura que o irmão tinha. Ele queria ter o privilégio, não da herança, mas da bênção. Porque há uma diferença entre herança e bênção. Mais vale ter bênção do que ter herança. Porque Porque quando você tem a bênção, para onde você for, a porta se abre, Deus é contigo. Quando você carrega a bênção, quando você você pode adorar, se é para Ele é melhor, se é para Ele é melhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós olhamos o texto, a gente pensa que a história foi muito simples. A gente lê a história de Abraão e pensa, nossa, uau, foi muito fácil. Imagina Sara ter que arrumar toda a vida dela numa mala. E eu estou pregando para muitas Saras aqui nessa noite. Porque uma mulher que tem coragem de botar a vida dela numa mala de 23 quilos e atravessar o oceano, chegar numa terra... Ah, meu Deus do céu, tem alguém comigo aqui? Aleluia! A história não foi fácil, mas a promessa garante a vitória. Ele vai ter um descendente que carrega o que ele carregou, aleluia. Ele vai ter um neto chamado Jacó. E esse rapaz, ele vai ter sede da bênção, da primogenitura, do sacerdócio do clã. Ele não quer o que o irmão tem simplesmente porque ele vai ter a herança com ele. Não, ele quer a bênção. E ele vai fazer algumas coisas que eram pertencentes a ele, mas da maneira errada. Ele vai articular um plano com a mãe. E ele vai mentir para o pai. Quando o pai está com a visão turva, a idade avançada, ele vai dizer, eu sou Esaú, o teu filho. E Jacó, ele vai receber ali a bênção da primogenitura. Escute, ele deixa toda a herança. Ele não quer a herança, ele quer a bênção. E por causa da bênção, ele paga um preço. Ele sai dos carvalhais de Manre, da casa e da tenda do seu pai, e ele atravessa o deserto a uma localização geográfica muito difícil. Uma cidade chamada Padã Arã. Em Padã Arã não tem o costume de Canaã. Em Padã Arã não tem muitas vezes a hombridade que tem na casa do pai dele. Mas é necessário, diga comigo, é necessário passar em Padã Arã. Ele chega em Padã Arã, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai ser provado no que ele errou. Ele vai ser provado na primogenitura. Ele entra na cidade, ele olha para uma mulher chamada de Raquel e ele se apaixona por essa mulher. Ele não tem dote, ele só tem a bênção. Ele chega no pai daquela moça e diz assim, eu trabalharei 7 anos para casar com ela. O meu dote será trabalho. E ali é feito um acordo. Você conhece a Bíblia e sabe que ele se casa não com Raquel, mas com Lia. Olha o problema que esse rapaz está arrumando para a vida dele. Ele casa com Lia, mas queria Raquel. Aí o sogro vai propor, eu vou te dar ela também, mas tu cumpre primeiro a semana com essa. Trabalharás mais 7 anos por ela. E ali era uma artimanha do adversário, escute isso, para fazer Jacó desacreditar na promessa. O que Labão estava fazendo era criar distrações para que Jacó acreditasse que tudo que ele teve de experiência com Deus na jornada não acontecesse. Quer que eu te diga uma coisa nessa noite? Não se distraia. Ainda que você não veja, acredite. Ainda que você não entenda, continue marchando. Ainda que as coisas estejam aos teus olhos difíceis, continue acreditando. Passa o tempo e o homem que chegou sem nada, diga comigo, ele chegou sem nada. Ele sai com esposa, filhos, servos, servas, gado. Oh, Espírito Santo, você não está entendendo esse processo de Padã Arã. Oh, Derebassúria. Mas eu vim aqui com essa palavra no meu coração para liberar nesse Projetando 25 que chegou o tempo de você sair de Padã Arã e entrar na terra da promessa. Oh, Decamanarassúria.
Em Padã Arã tem renúncia. Em Padã Arã tem choro. Em Padã Arã tem saudade. Em Padã Arã tem solidão. Aleluia. Quando a gente está no processo de Padã Arã, ninguém lembra da gente. Quando a gente está no processo de Padã Arã, a gente é usurpado, espoliado, roubado mesmo, irmão. Quando a gente está, meu Deus, quando a gente está no processo de Padã Arã, parece que nunca mais vai acabar o processo. Só que eu vejo um Jacó, que ele sempre se lembrou da promessa e dos ensinamentos do Deus dos seus pais. Um dia ele está tão cansado, e Deus conhece o nosso cansaço, que ele vai encontrar-se em uma situação tão difícil. O sogro dele, o próprio sangue, está roubando o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Prometia uma coisa e dava outra. Quem nunca passou por isso? Quem nunca? Quem nunca foi roubado pelo próprio sangue? Quem nunca foi deixado para trás por pessoas que você depositou crédito? Quem nunca foi traído por pessoas que você depositou confiança? Quem nunca? Aleluia. Mas eu olho para esse rapaz aqui, vivendo conflitos existenciais, sim. Vivendo conflitos teológicos, sim. Mas acreditando que a minha essência eu resolvi não mudar. Um dia Deus encontra com ele num dia difícil. Porque Deus ama encontrar com a gente nos dias difíceis. No dia difícil Deus abre uma porta, você crê? No dia difícil Deus fala contigo. Andarabai. Oh glória. No dia difícil Deus diz: você está pisando no chão por causa da minha promessa? Pois te prepara para receber a providência, para o projeto que eu te falei, para o projeto que eu te entreguei. Continuar de pé. Aleluia. Deus vai encontrar com ele. E Deus vai dizer, isso é profético aqui, bispo. Deus vai dizer: chegou o tempo. Eu vou repetir: chegou o tempo. Chegou o tempo do negócio ser concluído. Chegou o tempo do recurso chegar. Chegou o tempo de você sair de Padã Arã. Acabou Padã Arã. Aleluia. Pode marchar, Jacó, marcha. Marcha, marcha com o que é teu. Pega tudo que é teu. Aleluia. Eu estava sentada ali e eu disse: meu Deus, confirma a tua palavra. Porque, irmãos, eu orei para estar aqui. Orei pelo culto, orei pelas almas que iam estar aqui hoje. Orei pela vida da liderança. E eu disse: Deus, eu quero sentir a tua palavra. Eu não quero que seja algo que eu estudei ou por causa de teologia. Não, eu quero rema. E sem hipocrisia eu amo pregar nesse púlpito, porque é bíblico. Aleluia, eu amo pregar para gente que conhece Bíblia. Igreja bíblica, pastor bíblico, pregador bíblico. Oh Espírito Santo, pode se preparar, porque chegou o tempo. Chegou o tempo. Pode se levantar. Agora presta atenção. O cara está sendo usurpado, espoliado, traído, mentido. Uma guerra na casa dele. Porque você sabe a história. Ele não tinha uma esposa, tinha 4. E eu sou mulher e sei que às vezes é difícil ser marido de 1. Imagine de 4. Meu Deus do céu, ajuda, Jesus. Pensa num monte de menino correndo dentro daquele lugar. Um brigando com o filho do outro, porque era o filho da rejeitada e o outro era confusão, irmão. Eu estou falando isso para você entender que a família perfeita é imperfeita. Mas cada um segue rumo ao propósito revelado na eternidade. Chegou o tempo, pega tudo que é teu. E você agora vai se mover do endereço da aprovação. Aleluia. Você vai sair. Teve choro em Padã Arã, teve prova, teve. Mas você também cresceu em Padã Arã. Você casou em Padã Arã. Você multiplicou em Padã Arã. Tem história. E por causa disso, sai. E por que eu vou sair se tem história? Porque agora eu vou te dar posse. Oh, até hoje você morou com o sogro, serviu com o sogro, trabalhou para o sogro, pegou o salário do sogro. Mas levanta a mão para quem crê isso aqui. Mas a partir de agora você vai morar no
Herança. Aleluia. Pode marchar acreditando. E por quê? Porque a palavra profética está no ar. Aleluia. A palavra profética está no ar. Se está no ar, quem está recebendo vai. Quem está recebendo pega. Quem está... Ah, meu Deus do céu. Oh. Levanta, Jacó. E vai. Lá vai o Jacó, morrendo de medo do que vai encontrar em Canaã. Por quê? Porque ele saiu de lá com a história mal resolvida. Ele sai, eu não vou falar sobre o processo dessa volta, mas quando ele entra em Canaã, diga comigo, ele entrou. Oh, glória. Foi difícil, mas ele chegou lá. É difícil, mas você vai entrar lá. Vai pisar lá. Vai olhar para a terra. Oh. E tem um detalhe aqui. Eu preciso abrir um parênteses para você entender a revelação de João 4. Por quê? Quando Deus falou com Abraão e disse sai, nessa época não tinha direito imobiliário, irmão. Nessa época não tinha cartório. Sabe como era que eram dadas as possessões? Cavando poço. Como? Não tinha água encanada, não tinha nenhum tipo de água disponível. A terra era mesmo revelada. Então o homem que era peregrino na terra, quando ele entrava na terra e cavasse poço, se tivesse água, a terra era dele. Eu vou repetir, que só 3 entenderam. Seja peregrino na terra. Seja peregrino. Aonde você cavar poço e tiver água, Deus vai te dar por herança. Pode cavar poço. Tem muita gente cavando poço, mas não acha água. Mas você vai achar. Aleluia. Por isso que Deus fez Abraão peregrino. Por isso que Isaac foi peregrino. E agora Jacó é o peregrino. Só que o interessante disso é quando ele entra em Canaã. Isso aqui dá uma mensagem lá para o presbítero Rogério, hein, presbítero Rogério? O negócio lá da liderança, hein? Oh, glória. Olha aqui, gente, é sério. Quando ele entra na terra, presta atenção. A terra é dele por herança. Você está entendendo? Por que dele por herança? Meu avô já pagou e meu pai também. Eu sei que Deus não tem netos, só tem filhos, mas vamos conjecturar. Meu avô já pagou e meu pai também. Oh, glória! É minha, é sua. Aleluia! É minha. Só que ele sabe que tem um problema com Esaú. Então, mesmo que no meio do caminho houve o perdão entre os dois, ele entra na terra e por ele ter expoliado seu irmão lá atrás, ele diz, no texto de Gênesis 33, eu pagarei pela terra que é minha. Escute, parece contrassenso. É tua herança, por que você vai pagar? Não sei se tem alguém nessa noite que vive isso. Não sei se nessa noite eu estou pregando para alguém que chegou aqui, que tem problema com hereditariedade, que tem problema com herança, que tem problema com sucessão. Tem hora que o direito é teu e você tem que pagar pelo direito que é teu. Ele paga, sabe por quê? Deus deu a ele para ele pagar. Deus vai te dar para você pagar. Deus vai te dar para você pagar, porque ninguém vai abrir a boca dizendo que você só tem porque alguém te deu. Aleluia. Ele tem direito, mas ele diz, eu pago. Você está entendendo isso aqui? Está mesmo? Porque se você estiver entendendo a profundidade desse negócio aqui, o tempo que você passou em Padã Arã, Deus estava te robustecendo, Deus estava te forjando, mas Deus estava te abastecendo, meu irmão. Aleluia. Para quê? Para eu pagar. Mesmo que o direito seja meu, eu vou ter para pagar. Aleluia. Só que além dele pagar, escute, ele paga, ele vai levantar a morada dele, ele vai levantar as cabanas para o gado, porque era muito. Jesus amado.
E ele vai dar um nome, diga comigo, um nome ao lugar. Eu estava pedindo a Deus algo nessa palavra e o Espírito Santo dizia ao meu coração: quando você entrar no lugar, dê nome profético ao lugar. Eita, Deus poderoso. Quando você entrar para habitar, para morar, dê nome profético ao lugar. Jacó vai chamar aquele lugar de Sucote. Por quê? Passou muita guerra, passou muita prova, teve muita luta. Ele está dizendo aqui agora vai ser lugar de paz. Vai ter paz, vai ter paz, vai ter paz. Porque eu estou profetizando sobre a minha vida e a tua, sobre a minha casa e a tua. Esse lugar se chamará Sucote. Anda, cabadará, sorianda, rébia. Oh, glória a Adonai, Rei do Universo. Aleluia. Ele levanta a casa. Só que tem um processo nisso. Primeiro Deus deixou ele levantar a casa dele. Depois Deus vai deixar ele levantar cabanas para o gado. E agora ele vai dizer, tem alguma coisa faltando aqui. Olha que profético. O que é que está faltando aqui? Eu tenho a casa, eu tenho as cabanas e tenho o gado. Eu tenho as mulheres, os servos e as servas. Está faltando o principal. O quê? Eu vou levantar neste lugar um altar. Vou levantar um altar. Por que você vai levantar um altar? Porque eu estou consagrando a Ele. Aleluia. Mas olha, teu avô passou aí, cavou poço, tem água. O teu pai passou aqui, cavou poço, tem água. Aí Jacó está dizendo assim, mas ele cavou o dele. Eu vou cavar o meu. Vou cavar o meu. Aleluia. Isso aqui é para crente experimentado no deserto. Eu não vou me encostar no que é dos outros. Eu vou cavar o que é meu. Eu vou buscar o que é meu. Oh, aleluia. Mas o que eu acho lindo nesse texto, Bispo Rocha, a igreja, é que ele diz: eu vou cavar o poço aqui, vou deixar os servos aqui e vou levantar um altar aqui, um do lado do outro. E por que você vai fazer isso, Jacó? Porque essa terra é peregrina. O povo é transitório. Passa gente, entra gente. Nem todo mundo é crente. Tem gente dividindo o altar. Tem gente dividindo a adoração. Mas na minha terra, Sucote. Sucote. Aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui é diferente. Aqui é um só altar, um só Deus, um só povo, marchando sobre uma só palavra profética. Amanará sobre que ele vai. Aleluia. Ele está deixando os servos cavando o poço, mas ele está levantando o altar. Ele está, Bispo Rocha, levantando o altar. Chegam os servos. Jacó, achamos água. O senhor crê nisso? Ainda tem poço de água para cavar em Portugal. Terevassura. Recamana xeremihasse. Porque eu estava orando e o Espírito do Senhor me dizia em João 21 para liberar para ti. Jesus estava ressurreto e ele apareceu na beira daquela praia. Os discípulos estavam pescando. A pesca foi de 153 peixes. A rede não rompeu. E eu disse: Deus, que mistério é esse? E Deus dizia: é um peixe para cada lugar, é um peixe para cada povo. É tempo de expansão. 2025 para a IBR é tempo de crescimento, alargamento, amplitude. Aremianda camanda suja.
E ainda diz o Senhor: e também sou Deus de saúde na tua vida. Entro do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Alai. Ninguém sabe, mas eu vejo. Quantas vezes tu entra por essa porta com dores, com angústias, mas tu não diz nada. Recebe cura, recebe o meu toque no sangue, nos órgãos, nos ossos, nos nervos, nos tendões, diz o Senhor. Oh glória, oh glória. É para Ele, é para Ele. Aqui é tudo dele. A glória é dele, a graça é Ele, o poder é tudo dele. Oh, aleluia. Jacó, achamos água. Aleluia. Qual vai ser o nome do poço? Meu Deus. Você pode perguntar para essa pessoa do teu lado qual é o nome do poço? Pergunta, qual é o nome do teu poço? E Jacó construindo o altar, ó. E os servos, e o nome do poço? Aleluia. E Jacó calado. Aí quando você vê lá em Gênesis 33, ele dizendo: coloca agora o nome do altar. Primeiro do altar, depois o do poço. Primeiro do altar. E como é que está escrito? Altar de Deus. O Deus de Israel. O meu altar é de Deus. Quem quiser dividir altar, problema. O meu é de Deus. Aqui ninguém sacrifica outro senão a Deus. Aqui ninguém adora outro senão a Deus. O meu altar, diga comigo bem bonito: o meu altar é de Deus. O Deus de Israel. Aleluia. Ei, cabaraço. Enquanto tu está aqui cultuando, o Senhor está quebrando maldições na tua vida. Deve a Súria. Não te conheço, mas Ele te conhece. E Ele manda eu te dizer: correntes se quebram. Ramanassúria. Tu fica questionando, Deus vai dando certo, depois dá tudo errado. Começa bem, depois começa a dar errado. Deus está dizendo que enquanto tu está aqui, nesse poço, nessa casa, nessa cobertura, nessa adoração, todas essas correntes, maldições espirituais, maldições familiares, maldições sentimentais, estão caindo por terra, diz o Senhor. Aleluia. Coloca o nome no altar. Aí os servos, pode dizer, na pedra, porque não apaga. Altar de Deus. Não é qualquer um. Do Deus de Israel. Mehu de Israel. Adonai Tezevaot. Do Senhor é toda guerra, e Ele vence toda a guerra. Adora a Deus, adora. Adora, 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 adora a Deus. Rabacalabarassúria. Aí os servos terminam de escrever isso e perguntam: e o poço? Você pode perguntar: e o poço? Profetiza, diz: ô Jacó, o nome do teu altar é altar de Deus. E o nome do teu poço? Como é o nome do poço? Como que é? Você sabe o que é que ele vai dizer? O poço é meu. O altar é de Deus. Mas o poço, declare na sua empresa, declare nas suas finanças, declare no seu trabalho, declare no ministério, declare sobre a sua vida: o poço é meu e o altar é de Deus. Oh!
Enquanto tiver altar para Deus, olha o que vai acontecer, que eu vou entrar aí agora. Em João 4. Enquanto for o altar de Deus, ninguém entulha teu poço. Eu sei que Abraão levantou o altar, mas entulhou o de Abraão, entulhou o de Isaac, sim ou não? Mas o de Jacó ninguém vai entulhar teu poço, Jacó. Ninguém vai usurpar do teu direito, Jacó. Passa o tempo, passa os séculos, passa milênio e mais um milênio, e agora na personificação de Yeshua, ele olha para a igreja que ele tirou do sistema religioso do judaísmo e diz: vamos a Sicar. Você sabe agora onde é Sicar, não sabe? Sicar é Siquém. Atual Nablus em Israel. Olha aqui. Ele diz: vamos lá. E os discípulos: aonde? Tem hora que Deus vai te dar um endereço que nem quem te segue vai entender. Eu digo isso com experiência de causa. Tem hora que Deus vai te dar um endereço, uma palavra profética, um lugar para cavar poço, que tem gente que te acompanha, que te segue, que não vai entender. Nós vamos a Sicar, em Samaria. Você sabe que os judeus e os samaritanos não se dão bem. Sabe que na cultura de Israel, nos tempos de Cristo, a Bíblia vai dizer que aonde passa um judeu, um samaritano não passa. Você lembra da parábola do samaritano? A história paralela vai dizer que aonde um samaritano faz o ritual da purificação para lavar as mãos, um judeu não lava os pés. Há uma rixa ética, teológica, cultural. E Jesus, que veio para quebrar protocolo, ele não quebra princípio, mas protocolo ele quebra. Ele olha para a igreja e diz: quem está mandando? Vamos a Samaria. Vamos à cidade de Sicar. Quando ele entra lá, o Espírito Santo faz questão de deixar registrado que quando Jesus entra, estava ali o poço de Jacó. Ninguém entulhou, ninguém apagou a história, ninguém usurpou o direito. Nunca mais houve expoliação da herança. Você está entendendo? Eu vim profetizar. Esse tempo é tempo de Deus. Ele fazer com que aquilo que é teu nunca mais. Levanta a mão lá no terceiro andar. Nunca mais expoliarão o que é teu. Nunca mais roubarão o teu direito. Nunca mais entulharão teus poços. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. Um descendente de Yehudá, Judá, sentado do lado do poço, herança de um irmão dele. José, herança de José. Olha que coisa linda. Jesus está entrando em uma terra que tem história, sentando do lado do poço, a fonte de água viva, do lado da fonte de água morta. Aleluia. Você sabe, irmão, a gente lê esse texto e não presta atenção nesse detalhe. As pessoas olham e pensam logo na samaritana, glória a Deus porque é alma. Mas quando o texto está dizendo, e a Bíblia não deixa nada sem propósito, e estava ali o poço de Jacó. Você vai lá no sítio arqueológico em Nablus, você vai lá olhar, está lá até hoje. Até hoje, eu não sei se alguém aqui foi em Israel e viu, mas até hoje está lá. Altar de Deus, poço de Jacó. O altar continua sendo de Deus e o poço continua sendo de Jacó. O altar vai continuar na tua geração, na tua descendência, nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos. Vai ter continuidade. Oh, glória! Você está entendendo isso aqui? Você está mesmo? Aí daqui a pouco,
ele vai ficar lá e vai dizer para a igreja: sai um pouquinho, vão na cidade comprar comida e eu vou descansar junto do poço. A Bíblia vai dizer que era meio-dia, cerca de meio-dia. Cerca de meio-dia de um dia comum. E de repente, sentado no poço, está ele, judeu. Porque você sabe que Jesus veio dos judeus. E a Bíblia vai dizer que meio-dia lá vem uma mulher, entrando no caminho da rota do poço, vestida com veste samaritana, carregando aqueles potes de água vazios, com a vida frustrada e seus princípios transformados em fins. Queria ela não poder ir ao poço. Queria ela não encontrar com ninguém na casa, naquele caminho. E por quê? Porque assim, irmão, tem dia que a gente está num processo que se a gente pudesse não saía de casa. Tem dia que se você pudesse evitava pessoas de dizer: tá tudo bem contigo? É assim ou não é? Essa mulher estava assim, cheia de princípios transformados em fins, com a vida frustrada, com seus sonhos destruídos. Ela vai meio-dia num horário que ninguém tira água. Por quê? Porque ela não quer encontrar ninguém. Ela quer ir lá pegar água porque é necessário água para tomar banho, para purificar, para fazer comida. A água não tinha água encanada, ela precisava ir no poço. O que ela não sabia, e eu vou encerrar aqui para a gente orar. O que ela não sabia é que naquele dia não ia ser um dia comum. Eu vou repetir. Se alguém entrou nessa noite aqui acreditando que é mais um projetando 25, projetando 26, eu não sei qual a situação que você entrou, mas uma coisa eu sei: não é um dia como os outros. Não por causa de mim, mas por causa da palavra que a eternidade está liberando para nós. Não é igual, não é igual. Tem algo na atmosfera espiritual aqui. Isso é para você ir pegando, se enchendo, se levantando, marchando, acreditando na palavra. Aleluia. Não é um dia comum. Ela chega, olha, já viu isso? A pessoa está com a vida destruída. A pessoa está passando um processo terrível. Mas o orgulho, ó, narizinho. Pela veste, estou vendo que é judeu. Ela chega e olha. E quando ela chega e olha, e ele bem assim para ela, ó: mulher, dá-me de beber. Pergunta para essa pessoa aí: você tem água? Se você tem água, você está lavada pela palavra. Se você tem água, você... Ah, meu Deus do céu. Mulher, dá-me de beber. Aí a mulher: como pode? Vou resumir para a gente encerrar. Como pode? Ó, tu. Quando você fala alguém tu, você está diminuindo a pessoa, principalmente quando você não conhece. Eu tenho uma particularidade comigo, mesmo nos louvores que eu acho maravilhosos. Quando fala tu com Jesus, eu não consigo, irmão. Eu troco por Senhor. Às vezes fica até fora de ritmo o trem, sabe, irmão? Vocês que são do louvor. Mas eu não consigo chamar Jesus de tu. Eu sou advogada, eu entro num tribunal, vou fazer uma audiência, eu não consigo chamar um juiz de tu. É excelência, vossa excelência. Aqui em Portugal é sotor, sotora. É um protocolo, uma coisa. E por que eu vou chamar Jesus de tu? Por quê? Ela, quando diz assim, como pode? Ó, tu. Diminuiu Jesus. Sendo judeu, ó, ela está julgando ele pela etnia. Nem vou abrir aqui essa peculiaridade de etnia que não vai funcionar. Mas escute, como pode tu, sendo judeu, falar comigo? Olha ela, que sou. Aí ela se colocou lá em cima. Samaritana. Do judeu, eu samaritana. Você está entendendo? Aí Jesus olha para ela. Aí diz assim para ela: ó mulher, se tu, aí ó, se tu soubesses quem te pede. Aleluia.
de placereme via séria. Se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber. Tu é quem me pedirias, e eu te daria água viva, água viva, água viva. Água de Luso. Natal sem igual na Media Markt. Nem o Pai Natal resistiu às nossas ofertas. Media Markt. É camarachai. Jesus está dizendo para ela: todo dia tu sai de casa com esses potes pesados, vem buscar água nesse poço de água morta, porque para judeu toda água que não seja corrente é água morta. Ele está dizendo: todo dia você vem aqui buscar água morta, eu tenho água viva. Ele tem água viva. Fica de pé em nome de Jesus. Ele tem água viva. Ele tem água viva. Aí a mulher, escute, Senhor, já não é mais tu. Senhor, me dá dessa água. Olha o desespero dessa mulher. Me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Eu estou te apresentando uma mulher frustrada, que ela está tão desanimada. Só o fato dela sair de casa, passar na vila, passar no campo, entrar no poço e voltar, para ela é uma frustração. Ela está olhando para Jesus e dizendo: me dá dessa água. Por quê? Porque eu não quero mais voltar aqui. Aí Jesus vai dizer assim para ela: você quer saber? Vai na tua casa, chama o teu marido e volta aqui. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer: agora sim, disseste bem que eu não tenho marido, porque tu já tiveste, e este que tu estás agora também não é teu marido. Olha Jesus revelando para ela a história dela. Aí olha ela: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Presta atenção. Ela vê Jesus como agora ela vê Jesus como Aí como profeta ela vem: Senhor, me tira uma dúvida, Senhor. Os nossos pais samaritanos dizem que nós devemos adorar aqui, Monte Gerizim, onde é a herança de José. Vós, judeus, dizem que o lugar certo da adoração é no templo de Salomão, em Jerusalém. Olha o conflito dela. Ela está cheia de problema, mas o principal, espiritualidade. Porque quando você está com a vida espiritual estruturada, irmão, você aguenta qualquer coisa. Aleluia. Ela vai olhar e vai dizer: Senhor, dize-me então onde eu devo adorar. Aí Jesus vai olhar para aquela mulher e ela vai dizer: Senhor, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Eu sei que a salvação vem dos judeus. Presta atenção nisso, presta atenção. Aí Jesus vai ali, pelo principal objetivo da sua visitação. Diga comigo: o principal objetivo da visitação de Cristo. Aí Jesus olha para ela e vai dizer: mulher, chegará a hora, e esta já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que importa é ser adorador. Adore na igreja, adore no trabalho, adore no transporte, adore antes de dormir, adore ao se levantar, adore por respirar, adore pelo pão, adore a Ele. E Ele olha para ela e diz: eu sou o Mashiach, eu sou o Messias. Ele está conversando com ela. Vai ter louvor, pastor? Vai
Vai ter louvor? Vem, vaso, vem. Deixa Jesus te usar até gastar. Para a gente orar aqui, o pastor, o bispo Rocha, não sei quem que vai orar aqui pelo propósito. Olha aqui, para eu encerrar agora, que eu tenho 3 minutos, irmão, presta atenção. Ele vai olhar e conversando com ela, olha a cena, visualiza. Se você ler a Bíblia igual ler aquelas revistinhas de criança, você grava tudo. Escuta isso aqui. Jesus está conversando com ela, lá vem quem? A igreja, os discípulos. Quando eles vão entrando, aí os discípulos, Jesus conversando com uma mulher samaritana. Aí os discípulos chegam perto, a mulher larga o pote, nem bebe água a Jesus, nem bebe água a ela, o pote fica lá. Ela sai correndo para avisar toda a cidade: eu achei. Você pode dizer comigo, bem lindo, bem lindo: eu achei. Mais uma vez, que como o ensaio foi bom, diga: eu achei. Oh, aleluia. Vem, vaso, vem, vaso. Aí ele vai olhar e vai dizer assim para a igreja: vocês não estão dizendo que ainda faltam meses para a ceifa? Falta muito? Vocês estão dizendo que ainda falta muito para a ceifa? Está entendendo isso aqui? Aí Jesus, abram os olhos e vejam que os campos brancos já estão. Aleluia. A seara está pronta, o tempo é propício. Eu quero aproveitar esse final dessa mensagem para que você adore a Ele, exalte o nome dEle, engrandeça o nome dEle, porque tudo aquilo que você determina hoje nesse lugar, o céu vai assinar com um sim e um amém. Adore a Deus, adore a Deus.